qual o futuro dos fundos imobiliários para 2023? Será que ainda faz sentido investir em fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou responder também uma dúvida de um seguidor que me fez lá no Instagram perguntando sobre o que eu acho dos fundos imobiliários de papel para o próximo ano. Então, se você também quer saber, se você quer entender o que está acontecendo e se é uma oportunidade ou não, fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Jean Carlos, criador do canal Você Mais Investidor. Meu objetivo aqui é único, é ajudar as pessoas a investirem com inteligência, a colocar o dinheiro para trabalhar, para que elas possam ter uma renda passiva mensal cair na sua conta, sem imposto de renda, para que você possa ter uma qualidade de vida, uma abundância financeira. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @jcarlosms com 2L. Lá eu tiro dúvidas dos meus seguidores, estou sempre ajudando nessa caminhada, então me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Se inscreve aí, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer, a gente ainda é pequeno. A nossa meta é chegar a 1.000 inscritos agora no ano que vem e eu conto muito com a sua ajuda. E você curtindo, você vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo e aí ele vai distribuir, vai mostrar para mais pessoas. Então vamos agora para o que interessa. Até o dia 20, que foi o fechamento, na terça-feira dos fundos imobiliários da Bolsa, ele já acumulava uma queda nesse mês de dezembro de mais de 3%. E isso se dá pelo aumento dos preços novamente, ou seja, a inflação voltando a subir. Nós também tivemos a queda dos dividendos, onde eu expliquei, já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui o link na descrição e no card. Se você ainda não viu, vai lá depois e assiste, onde eu falo sobre essa queda dos fundos imobiliários, tá bom? E qual é o futuro? Aqui, para você ter uma ideia, nos fundos imobiliários, quando os juros sobem, as cotas dos fundos imobiliários elas caem. E quando os juros aqui caem, as cotações sobem. Vejam que é totalmente o oposto. Por que acontece essa movimentação? Pelo fato de que, se os juros estão altos, as pessoas, os investidores, eles tendem a sair da renda variável, porque é um ativo que possui um certo risco, e eles começam a migrar para a renda fixa, onde é um investimento muito mais seguro, e assim os investidores então perdem um pouco o interesse da renda variável, tiram os seus investimentos e vão para a renda fixa. Agora, quando a renda fixa não está atrativa, quando os juros estão baixos, os investidores migram de novo e começam a ter um interesse maior para entrar na renda variável. E assim, oferta e demanda, se tem pessoas querendo, pessoas comprando, o preço começa a subir. Quando os juros, no início do ano, chegaram a 2%, havia um imenso interesse na renda variável. Agora que ele está em 13,75%, a nossa taxa Selic, as pessoas perderam um pouco do interesse em renda variável e partiram totalmente para a renda fixa. Não sei se vocês se recordam, mas nós tivemos historicamente, isso não acontece desde o Plano Real, nós tivemos uma deflação por 3 meses consecutivos. E essa deflação ela se deu por conta da retirada dos impostos dos combustíveis, que impactou em todo o transporte, e isso fez com que os preços baixassem. Então, todos os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários do tipo de papel, que possuíam no seu portfólio maior concentração, o IPCA, que é a inflação, durante esses meses ele sofreu uma queda nos seus rendimentos. Como o país e o sistema econômico ainda tem certas incertezas para o próximo ano com o novo governo, o medo, o receio de que possa extrapolar muito o teto de gastos, a expectativa que antes era de que a inflação começasse a ser controlada, assim como estava sendo, e a taxa Selic, a nossa curva de juros, começasse a regredir, a cair. Agora o cenário mudou. A expectativa é que a taxa de juros continue subindo por mais um tempo e a inflação, consequentemente, venha acompanhando. Nesse gráfico, a gente pode analisar a cotação entre a Selic e o IFIX, que é o nosso benchmark de toda a indústria de fundos imobiliários, que até setembro a Selic estava acima do IFIX, ou seja, sua rentabilidade estava maior.
De uns meses para cá, a gente pode observar que a cotação após a eleição dos fundos imobiliários do IFIX começou a cair drasticamente, isso impactando toda a indústria. Por outro lado, os fundos imobiliários de tijolo, que já sofreram muito durante o período da crise da nossa pandemia, eles tiveram uma boa recuperação, porém o mercado ainda assim penalizou um pouco, então muitos fundos imobiliários de tijolo ainda estão com muitos descontos no seu valor patrimonial, o que a gente considera o valor justo. Então há uma taxa aí de desconto para poder investir nesses fundos. E uma ressalva é que esses fundos estão sendo negociados barato, mas o seu portfólio ainda continua de excelente qualidade. Se você pega um fundo imobiliário de um shopping center e você vai naquele determinado shopping, você vai ver pessoas normalmente transitando, as lojas funcionando. Então, nada mudou. Está sendo apenas um impacto temporário, uma penalização temporária pelo mercado, pelos investidores. O que, no longo prazo, isso vai acabar sendo corrigido, principalmente pela inflação. Então, isso não vai deixar de proteger os investidores. E a previsão que nós temos agora para a inflação é que para 2023 a inflação seja de 6% ao ano e para 2024 de 3,5% ao ano. Nesse ano, a gente já pôde observar que essa previsão do Boletim Focus, principalmente, não se concretizou. Eles erraram todas, porque não tem como a gente prever o futuro. E aí você pode se perguntar, Jean, faz sentido investir diante disso tudo, queda de juros, IFIX caindo, desabando? Sim, faz sentido. Se você é um investidor como eu, que foca no longo prazo, que busca uma renda passiva mensal, um investidor que é um acumulador de cotas, que quer um patrimônio no futuro e uma renda mensal caindo todos os meses isento de imposto de renda, para que você possa viver uma excelente aposentadoria e até viver de renda, sem falar que os investimentos em fundos imobiliários podem adiantar até 20 anos da sua aposentadoria. Então, se você é esse tipo de pessoa, sim, faz muito sentido. Como a previsão é de que para o próximo ano continue subindo, esses fundos imobiliários que possuem na sua carteira o portfólio mais concentrado ao CDI, vai estar distribuindo muitos rendimentos. Esse ano nós vimos aí fundos imobiliários pagar mais de 1% tranquilamente ao ano. Muitos fundos imobiliários pagando acima da taxa Selic, mesmo ela já estando alta. Esses são fundos imobiliários que tem o CDI como indexador, mais uma taxa fixada. Então, isso faz com que eles tenham um lucro muito maior, rendimento muito maior. Só que com todo esse cenário, a deflação, muitos fundos imobiliários de papel tiveram uma grande desvalorização no seu valor patrimonial e fundos de excelente qualidade tiveram essa redução na cotação. Então, se esse é o momento de oportunidades, esse é o momento de investir em fundos imobiliários, sim, é esse o momento, porque é justamente esse momento em que ninguém está querendo, está todo mundo buscando renda fixa, é esse momento que os fundos imobiliários de qualidade estão baratos e no longo prazo, médio e longo prazo, você vai colher a valorização patrimonial junto com a distribuição de dividendos que tende a aumentar. Esses momentos só aproveitam quem está preparado, quem estuda, quem tem um pouco mais de experiência. E se você está vendo esse vídeo, agora você sabe que você está diante de um grande momento, uma grande oportunidade. Esses são os melhores momentos para você acumular cotas e investir, que é a hora que justamente ninguém está olhando para esses investimentos. E agora eu vou te mostrar 6 fundos imobiliários que estão completamente descontados, fundos imobiliários de qualidade, e que, se estiver de acordo com a sua estratégia, com a sua análise, pode ser um grande investimento, uma grande oportunidade para 2023, e não só para 2023, mas como para os próximos anos. O primeiro fundo imobiliário é do segmento de papel, ou seja, os recebíveis imobiliários que estão indexados ao IPCA, aos CRIs. E esse fundo imobiliário, ele é hoje um dos maiores fundos de papel e tem uma excelente qualidade no seu portfólio. Se vocês observarem aqui, nas últimas 52 semanas, ele chegou à sua mínima de R$ 88,00
e na sua máxima de R$ 111. E hoje ele está sendo negociado a um valor de R$ 91,40. De dividendos, está pagando nos últimos 12 meses mais do que a Selic, mais do que a renda fixa, 15% ao ano. E se a gente vir aqui, ó, a gente pode observar no valor patrimonial de que ele está com 2% de desconto, que durante esse ano de 2022 ele estava pagando até mais que 2021, só que a partir de setembro, devido à deflação, ele começou a reduzir os seus dividendos, pagando hoje 70 centavos, onde chegou a pagar aí R$ 1,32. Então esse é um fundo imobiliário que só por aqui a gente já pode observar que ele tem uma carteira muito exposta ao IPCA. Outro fundo imobiliário de excelente qualidade é o KNIP11. Ele chegou a ser negociado a R$ 88,40, atualmente está a R$ 89,19 e já chegou a ser negociado a R$ 105, pagando dividendos também maior do que o Tesouro Selic, do que a renda fixa, isento de imposto de renda, 14,54%. Vamos dar uma olhada aqui no seu PVP, também está dando aí um baita desconto de 6% de desconto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Aqui a gente pode observar que esse fundo sofreu muito mais com essa deflação. Então, antes pagava lá em maio R$ 1,70, agora ele chegou a pagar 30 centavos e em novembro agora 50 centavos. Com a inflação voltando a subir, consequentemente, ele vai voltar a pagar mais dividendos. Vou mostrar aqui no relatório gerencial, que foi o último agora, relatório gerencial, e aqui na página 2 o gestor diz exatamente o que eu falei para vocês. A melhoria da rentabilidade do fundo reflete o menor impacto do cenário de deflação, considerando as últimas projeções realizadas pela Anbima para o IPCA de novembro e dezembro. Então tem, respectivamente, uma variação positiva do indicador. Que indicador? IPCA, que é a inflação, consolidando uma sequência de meses com inflação positiva que sinaliza que a deflação registrada anteriormente foi um fenômeno transitório. Então, a inflação vai voltar a subir, consequentemente, o fundo tende a rentabilizar muito mais. Aqui na página 3, nós temos a alocação total por indexador. E olha o que eu falei, 94,8% desse fundo imobiliário do portfólio dele está alocado na inflação e IPCA. Por isso que ele sofreu tanto durante esse período, esses 3 meses de deflação. E agora, se a gente comparar esse fundo imobiliário que está mais exposto, teve essa maior queda de dividendos, com o KNCR11, a gente vinha aqui em comunicado, procurar o último relatório gerencial, que foi do dia 6/12, abrir esse relatório. Aqui a gente pode observar algumas informações desse fundo. E aqui tem um comentário também do gestor, como destacado em relatórios anteriores, o nível atual da taxa Selic beneficia diretamente a rentabilidade do fundo, tendo em vista sua carteira majoritariamente pós-fixada. Então, aqui na página 3, a gente pode observar qual é a alocação por indexador dessa carteira. E aqui a gente pode ver que 96,9% está atrelado ao CDI. Consequentemente, esse não teve um grande impacto, já que o CDI está mais ou menos a 13,65% ao ano. Ele sempre fica um pouco abaixo da Selic. Esse fundo, por estar exposto mais ao CDI, não teve tanto impacto nos seus dividendos, continuando aí e mantendo os seus pagamentos. Próximo fundo imobiliário é o fundo imobiliário do tipo de tijolo, que é de logística, galpões logísticos, é o BRCO11, que está muito descontado, está sendo negociado atualmente a R$ 97,86. O seu PVP está em 0,81%. Ele está com uma enorme margem de segurança, 19% de desconto. Todo o patrimônio do fundo hoje você estaria pagando 19% mais barato do que ele realmente vale. E aqui no rendimento, a gente observa também que está estável, mantendo aí até rendimento acima, mesmo estando com essa penalização do mercado, está pagando mais dividendos do que o ano passado, na casa dos 70 centavos.
Próximo fundo imobiliário, também de logística, é o BTLG11, um baita fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver que atualmente está sendo cotado a R$ 98,31, paga um dividendo de quase 9% ao ano e está com seu PVP de 0,99. Claro que a avaliação do preço de um fundo imobiliário de tijolo é totalmente diferente de um fundo imobiliário de papel. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, precificação, depois vai lá e assiste, mas aqui a gente pode ter uma ideia de que o fundo tem uma excelente qualidade e ainda assim está com desconto. Pagou o último rendimento de 74 centavos e aqui a gente também pode observar que está pagando mais do que o ano passado, na média de 74 centavos. E o sexto fundo imobiliário é o LVBI 11, está atualmente cotado a R$ 99,15, chegou a sua mínima de R$ 96,74, pagando um dividendo anual de 8,88% ao ano. O seu PVP está em 0,86, 14% de margem de segurança, 14% de desconto. Aqui nos seus dividendos, pagou 75 centavos por cota, dividendos acima do ano passado, pagando na média de 75 centavos por cota. Então observem que a qualidade do fundo não mudou, eles continuam tendo ali os seus imóveis locados, bem localizados, porém está tendo essa penalização do mercado, o que impactou o seu valor patrimonial, o preço ali da cota. Porém, isso dá grande oportunidade para o investidor aproveitar esse momento, comprar esses fundos imobiliários com um baita desconto e os fundos vão voltar para os seus patamares anteriores. Então, não só irão ganhar com o aumento da distribuição de dividendos, como o aumento de patrimônio, enquanto os juros estão altos. Aproveita o cenário de maior distribuição de dividendos do fundo de papel e quando os juros caem, porque eles não vão ficar altos assim para sempre, os fundos imobiliários de tijolo estão valorizados, estão valorizando. Então você mantém um equilíbrio, uma diversificação na sua carteira e assim você tem maior segurança para os seus planos e objetivos no longo prazo. E esse é um dos melhores momentos que nós estamos passando e não vemos fundos imobiliários tendo negociado com tanto desconto há muitos anos. Então, se você está vendo esse vídeo, você está com uma oportunidade de ouro nas mãos e esse sim é o momento de investir, não aquele momento onde todo mundo estava buscando altas rendas, buscando todos os fundos imobiliários do tipo de papel principalmente, só pela distribuição de dividendos. É agora que ninguém está olhando que aparecem as melhores oportunidades e você pode ter um grande resultado colhendo esses frutos lá na frente. E é isso, pessoal. O assunto do vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo o que você está fazendo nesse momento, se você está acumulando cotas ou se você saiu dos fundos imobiliários e está só em renda fixa. Comenta aqui que eu quero saber, vou responder aí cada um de vocês. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha te ajudado.